Nós falamos diversas aulas sobre genética e todas as suas regras. Agora vamos colocar tudo isso em prática? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre a engenharia genética. Na engenharia tradicional, utilizamos ferramentas para criar coisas, como casas, viadutos e etc. Já a engenharia genética segue o mesmo princípio, utilizando ferramentas para modificar os genes. E é claro que isso é muito mais complexo do que parece. Então, nessa aula, eu irei fazer um resumo rápido sobre quais são as principais técnicas dessa área e o que elas podem fazer. E você vai descobrir que até criar um super-herói é possível com essas técnicas. Começando pelas enzimas de restrição, que em essência são ferramentas utilizadas para cortar o DNA em pontos específicos e assim modificar os genes de um organismo. E quando eu falo organismo, é literalmente qualquer coisa que tenha DNA. Esse corte é chamado de clivagem. Elas foram descobertas em bactérias que utilizavam essas enzimas como defesa quando encontravam algum patógeno como um vírus. Assim, elas fragmentavam o material genético do vírus antes dele infectar elas. A engenharia genética viu nisso uma grande oportunidade de modificar as enzimas para reconhecer e cortar DNAs específicos dentro das nossas células. Um ótimo exemplo dessa técnica é o exame de DNA. Se corta um pedaço específico do DNA analisado e se compara com o mesmo pedaço de uma outra pessoa, para ver se tem alguma semelhança. Afinal, se fosse comparar o DNA inteiro, demoraria demais. Então são escolhidas através dessa técnica pequenas partes do DNA para ser analisadas. Outra técnica conhecida é o DNA recombinante, ou também conhecida como clonagem gênica. Aqui é possível separar uma parte do DNA e recombinar ele em outro arranjo, formando um novo DNA, com uma combinação gênica diferente. Um bom uso dele é na recombinação de genes de bactérias e leveduras, que vão levar à produção de organismos transgênicos. O que nos leva a um próximo segmento, que é a engenharia bacteriana, que é feita através da técnica que eu comentei antes, para que as bactérias sejam capazes de produzir moléculas específicas como resultado de seu metabolismo, como hormônios, enzimas e antibióticos. Vários produtos que você já viu são provenientes dessa técnica, como o hormônio do crescimento, remédios para combater câncer, vacinas, anticoagulantes e vários outros medicamentos. Em maior esfera, temos até bactérias modificadas capazes de degradar petróleo, sendo utilizadas sempre que existe um derramamento de petróleo no mar. Enfim, essa técnica está no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Uma outra técnica bem conhecida é a transgênese, que em essência é a transferência de um gene de um organismo para o outro. Assim, o organismo que recebe o gene é chamado de transgênico, já que possui um genótipo alterado. E quando falamos de transgênico, a conversa vai longe. Iremos comentar sobre esse assunto com mais detalhes em uma aula específica aqui do canal. Fiquem ligados. Mas isso não é suficiente para você. Você quer uma coisa mais próxima do nosso cotidiano, não é? Bom, vimos no Brasil atualmente uma grande quantidade de vacinas sendo fornecidas para o nosso contexto atual, e cada uma delas com uma forma diferente de lidar com o vírus malvado que vem infectando a todo mundo. Todas essas técnicas de engenharia genética podem fazer modificações corretas para que essa vacina funcione no vírus com maior eficácia. Nós comentamos sobre isso em um vídeo aqui do canal, dá uma olhadinha lá. E mesmo assim, você pensa maior e quer criar um organismo modificado humano, não é? Então, vamos falar de modificações de DNA do próprio humano, começando pelo projeto Genoma. Esse foi um enorme projeto internacional desenvolvido em 1995, com o objetivo de mapear todo o DNA humano, criando um banco de dados para possíveis comparações futuras e para identificar genes específicos que poderiam ter alguma influência na nossa vida. E acredite, desde aquela época até agora, ainda estamos trabalhando nisso. Em 2001, um consórcio de empresas de biotecnologia chegou a mapear 95% do genoma humano e constatou que esses 95% são equivalentes a 3 bilhões de pares de bases codificados. E desses, apenas 10% eram genes, aqueles pedaços que podiam codificar proteínas. O resto, a gente ainda nem sabe o que faz no nosso organismo. O importante é que, por conta desse projeto, criamos tecnologias que propiciam a fazer mapeamentos de forma muito mais rápida e muito mais barata. Assim, podemos criar bancos de dados específicos para diferentes populações humanas, mapeando principalmente doenças e possíveis problemas com medicamentos. E isso é apenas a ponta do iceberg.
Com informações como essa, podemos fazer muito mais coisas no gene humano, inclusive manipulá-lo. No Brasil, esse tipo de trabalho começou a ser feito em 2020, com um projeto enorme a fim de mapear todo o DNA dos brasileiros. E voltando para as técnicas, vamos agora para uma técnica mais recente e talvez a mais promissora dessa lista, que é a CRISPR. Basicamente, essa técnica utiliza uma proteína chamada Cas9 e outras semelhantes produzidas por bactérias para cortar o DNA e recombinar ele de forma a utilizar o gene homólogo. Para que isso serve? Bom, já utilizamos essa técnica para criar plantas modificadas, recuperar a visão de ratos e até mexer em embriões humanos, além de ser bem indicada para possíveis curas de diversas doenças genéticas. Ela é tão importante que em 2012 as criadoras dessa técnica ganharam um prêmio Nobel pela descoberta. E por fim, temos a técnica mais conhecida dessa lista e é impossível a gente não falar dela, que é a clonagem. Teve até novela da Globo falando sobre ela, que é em essência a criação de uma célula a partir de outra já existente, criando assim uma célula idêntica à inicial. Vários projetos de clonagem são super famosos, como a ovelha Dolly, aqui no Brasil, e vários outros transgênicos, tratamentos de células-tronco e até mesmo o Superboy. O problema disso é que você não pode sair criando clone de humanos. Existem vários cientistas preocupados com isso, inclusive um ramo da ciência que se chama bioética, que vai cuidar de toda a questão ética por trás de todas essas técnicas que eu comentei anteriormente. Claro que cada uma dessas técnicas que eu citei aqui no vídeo são bem complexas e podem ser muito mais aprofundadas para o melhor estudo de vocês. Mas agora que vocês conhecem esse lindo estudo da engenharia genética, uma porta foi aberta para que vocês pesquisem e se interessem mais sobre essa área magnífica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam que toda quarta-feira temos uma videoaula de biologia e todo domingo um vídeo de curiosidades aqui no canal. Então nos ajude a continuar com o nosso trabalho se inscrevendo e ativando o sininho e eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado!